alunos do 5º ano, professores. Eu sou Maria Dirce, Didi, professora de História e pedagoga. E hoje nós vamos aqui mais com uma aula do 5º ano, que com certeza vai ser legal, porque o tema é os primeiros povos da América. Bom, eu vou dar essa explicação aqui porque você, principalmente professor, pode estar pensando, por que voltou lá na habilidade 1, sendo que essa professora já tinha dado outras aulas também da habilidade 1. Então, deixar claro assim, que cada habilidade do nosso currículo, da nossa BNCC, é possível que a gente faça até 10 aulas, talvez até mais, depende da sua criatividade, em cima de cada habilidade. Aí, como o meu colega que escreveu esse terceiro PET, teve toda uma proposta de estar voltando nessa habilidade 1, aí então eu estou fazendo a aula com um outro tema, aprofundando mais dentro dessa questão aqui, da identificação dos processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. E aí nós vamos estar dando sequência depois nas aulas vindouras, aprofundando de como que o homem foi vivendo e transformando esse espaço que a gente conhece hoje. O nosso tema, então, hoje está aqui, os primeiros povos da América. Mas eu vou fazer um apanhado, tá? Porque eu fui buscar nas aulas anteriores e eu não tinha feito com você, aluno, esse apanhado de como que o homem, surgiu e como que esse homem foi desenvolvendo a partir do momento, desses primatas, para chegar nesse homem, que somos nós hoje, o homem, sapiens sapiens, tá? Aí, bom, começamos então aqui com com essa história dos hominídeos, e que é muito interessante, aproximadamente entre 5 milhões e 2 milhões de anos atrás, lá em territórios da África, porque hoje já é provado que o homem realmente ele surgiu primeiramente na África e depois é que ele se expandiu para os outros continentes. Surgiu então algumas espécies de primatas que tornaram-se bípedes, tá? Isso significa o quê? Aquele homem que está conseguindo andar em 2 pernas, tá certo? Esse homem então ele ficou conhecido como Australopithecus. Trouxe aqui a figura, muito interessante, uma pessoa assim, claro que isso aqui é uma reconfiguração, desse homem, mas uma pessoa de um semblante muito alegre, muito bacana. Bom, dando sequência aí na evolução desses primatas, a gente então, por volta de 2,4 milhões de anos atrás, surgiu o Homo amabilis, que esse homem amabilis também pode ser chamado de humano que já conseguia fazer instrumentos. Claro que nós vamos estar pensando aqui que são aqueles homens que viveram lá nos primeiros períodos lá do período paleolítico, porque eles conseguiam fazer ferramentas, e isso são possibilidades estudadas através dos vestígios, eles conseguiam fazer instrumentos extremamente rudimentares, que eram instrumentos feitos de pedra, madeira e ossos, dos animais que eles conseguiam abaterem, tá? Aqui tem uma reconstrução artística, que fica em museu, desse Homo amabilis. Mas eu gostaria que você fosse prestando muita atenção em como que vai sendo desenvolvido, inclusive assim, a questão do formato do rosto, o tamanho do crânio, esses detalhes, que é muito interessante. Dando sequência, então, a gente sai ali daquele Homo habilis e vamos para o Homo erectus. Esse Homo erectus, ou humano ereto, já é aquela pessoa que ele já melhora a sua postura, tá? Ele surge aproximadamente há 1,8 milhões de anos atrás. Esse homem aqui, ele já produzia instrumentos mais complexos do que o colega anterior, tá? E conseguiu também dominar o fogo.
quando eu falo que ele consegue dominar o fogo, nós vamos estar buscando lá na nossa pré-história que esse homem, então, ele já estava vivendo o período final de quê? Do Paleolítico, não é isso? Porque o homem do Paleolítico, lá do final do Paleolítico, é que descobre e domina o fogo, né? Que eu já dei outras aulas anteriores aqui falando disso. E é dado também que esse Homo erectus, ele foi, ou provavelmente, né, por causa desses vestígios, que ele foi o primeiro homem que se aventurou, tá? E conseguiu sair, né, do continente africano. Isso significa o quê? Que ele possivelmente, eles eram nômades, né, claro, mas ele conseguiu já, seguindo algum animal para caçar, ele nesse nomadismo dele, ele já conseguiu sair desse continente africano, alcançando outras terras. Também aqui, né, uma reconstrução artística desse Homo erectus. Vocês já vão notando que, né, o formato do rosto, ele já vai sendo bem aperfeiçoado, né, com umas diferenças bem notáveis. Bom, aí eu dei um título aqui de ocupando outros continentes, porque no slide anterior eu falei que esse Homo erectus, ele foi o primeiro a se aventurar a sair desse continente africano. Aí aqui então os pesquisadores acreditam que o Homo erectus, né, eles saíram da África e conseguiram chegar lá na Europa e na Ásia, tá? Esse homem, né, aqui, tá certo? Nós tivemos não só uma linhagem, mas a mais estudada e que tem mais vestígios é a do Homo neanderthalensis, ou seja, o homem de Neandertal. Por que tem, né? Qual que é a origem desse nome? É porque eles acharam vestígios lá numa região de Neander, na Alemanha, né, que foram achados vestígios que falavam, né, aqui desse homem neandertal. E aí vocês notam pela imagem aqui, e que é muito interessante, o jeito fisiológico, né, físico desse homem, ele já é bem diferente daquelas outras imagens lá dos primatas anteriores, tá? E aí aqui então, esses homens neandertalenses, eles eram mais baixos, mais fortes, como você viu naquela imagem anterior, né? A gente fala fortinho, mas na verdade ele é bem truncudo mesmo, tá? Eles viveram, né, entre 400 mil e 40 mil anos atrás, tá? Uma das coisas, né, que é dada, que esse homem, ele era mais baixo e mais forte, ou seja, ele acumulava mais gordura, né, no seu organismo, é para quê? Para ele se defender do frio, tá? Então, assim, são coisas muito interessantes que aqui, né, a gente está fazendo uma interdisciplinaridade com conteúdo de ciências da minha amiga Leonora, né, que está dando umas aulas bacanas de ciência, que nós podemos depois, se vocês tiverem mais curiosidade sobre isso, a gente pode estar, né, fazendo uma aula com ela para, né, para vocês estarem aprofundando mais essa questão de alimentação desses povos e o porquê até da questão do porte físico, né, servir como uma defesa para eles. Tem aqui duas imagens, né, são modelos que ficam em museus. Isso daqui é de um homem neandertal e aqui de uma mulher, tá? Mas muito interessante, né, as duas imagens aqui. Nessa mesma época, há cerca de 200 mil anos atrás, surge na África o Homo sapiens, que na verdade né, é nós hoje, o homem atual, né? Hoje a gente fala que é o Homo sapiens sapiens, mas esse homem, né, foi o homem que sobreviveu, que é aquilo que significa que o homem que sabe tudo, tá? E aí a gente vai estar, né, percebendo que esse homem, Homo sapiens, ele vai conseguir desenvolver, tá certo? E aperfeiçoar tecnologias, né,
muito avançadas para a época. Então a gente dá que esse homem aqui, ele já era lá o homem do Neolítico, né, da Idade das Pedras, porque ele já consegue estar fazendo, né, todas as ferramentas para que ele consiga sobreviver da melhor forma possível, buscando, né, fazer as suas casas. E aí começa, né, aquele desenvolvimento muito legal, muito bacana das tecnologias que o homem é extremamente capaz de estar, né, fazendo isso, tá? Bom, e uma coisa interessante aqui da gente estar falando que ele, então, aqui agora ele consegue estar ocupando, né, ocupam territórios em todos os continentes. Claro que esses continentes todos lá, África, Ásia, né, e Europa, tá? Aí, bom, um dos fatores do desenvolvimento humano que a gente não pode estar deixando de falar é a questão do desenvolvimento do crânio, tá? O crânio do homem, ele torna-se maior. Com isso, então, a gente vai ter um desenvolvimento, né, do sistema nervoso mesmo, tá certo? E esse sistema nervoso vai fazer com que esse homem descubra a linguagem, e essa linguagem, que é a forma de comunicação desses seres humanos, e a gente fala que na época, claro, era uma linguagem muito simbólica, não é uma linguagem de falar como a gente hoje fala, né? Mas a linguagem simbólica do próprio olhar, do desenho, né? E de coisas mais que eles faziam uso. A linguagem, então, ela vai tornando-se cada vez mais elaborada. O homem consegue, né, ter ou fazer esse ato de raciocinar, usando mais, de certa forma, né, a razão. E aí, isso então que é o grande diferencial, né, que diferencia os seres humanos dos restantes dos animais, tá? Entre as diversas espécies de hominídeos que existiram, claro que esse Homo sapiens, né, foi a única que sobreviveu até a nossa atualidade, que somos nós. Essa gravura aqui, achei ela muito interessante, né, que é um masculino e um feminino aqui, lá no norte da Tailândia. São pessoas que vivem ainda muito isoladas, né, e que traz toda uma lembrança aí né, desse homem Homo sapiens aí dessa época. Bom, esse homem, então, gente, ele vai chegar, porque ele vai andar. Aí, então, ele vai chegar no continente americano, tá? Que hoje nós vamos estar começando aqui, mas a gente vai estar, né, vendo, aprofundando nas próximas aulas, tá? A estimativa da data de chegada do homem aqui na América, tá certo? Ela varia, porque não tem um consenso entre os historiadores, os pesquisadores, mas ela varia entre 40 e 12 mil anos atrás, tá? Ainda não tem consenso, como eu falei, não tem consenso, às vezes, nem de data e nem de qual trajeto que foi usado, né, por esses grupos humanos, porque normalmente eles andavam em grupos, de qual trajeto que eles teriam feito para estar chegando aqui no continente americano, tá? Eles usam, então, vestígios, né, para elaborar essas teorias, e cada vez que acham um vestígio, claro que daí é revista, né? As teorias são revistas, e nós temos vários sítios arqueológicos que falam disso, o sítio de Clovis, tá? Que depois eu vou estar citando isso em outras aulas, né? Mas aí cada vez que acha, datou de mais antigo ou de mais novo, aí a teoria é revista, né? Para que todos realmente tenham uma noção, pelo menos, né, plausível dessas rotas e dessas datas de chegada desses povos. Mas a gente tem, né, duas teorias, porque são muitas, mas as duas teorias mais aceitas hoje pelos pesquisadores e pelos historiadores, uma é a teoria que a gente chama de Estreito de Bering, que ela, na verdade, fala que por ela, né, esse Estreito de Bering, ele é localizado aqui, né, aqui, entre a Sibéria, que fica a Rússia, e o Alasca, tá certo? Que está aqui nos Estados Unidos. É dado que, nessa época, né, a travessia foi feita porque teve uma glaciação, aqui nesse estreito congelou. Esse grupo, então, possivelmente atrás de animais de grandes portes, eles conseguiram atravessar aqui a pé e chegar
aqui no continente americano, tá? E a outra teoria que defende é a teoria, né, do Oceano Pacífico, ou também pode ser chamada de pequenas embarcações, tá? Que eles saem daqui da África, passando pelo Oceano Pacífico em pequenas embarcações e chega aqui na América, tá? Os mapas aí depois vocês olham que tá muito bacaninha aí. Aqui é um mapa só, né, um mapa maior, dando aqui as duas teorias, é um mapa muito bacana, porque aí ele mostra o ser humano, né, aqui pelo Estreito de Bering e aqui, né, pelo Oceano Pacífico aqui das pequenas embarcações. Vamos lá. Os primeiros povos da América, então, né, a gente pode estar falando que, eu faço uma pergunta para vocês, vocês acham que esses povos eram iguais nós somos hoje? São perguntas. Eu vou estar deixando essa pergunta para vocês aí, né? E aí a gente pode estar discutindo nas próximas aulas, né? Que nós vamos estar dando sequência aqui nessa habilidade, falando um pouco mais disso daqui. Será que havia semelhanças? A própria imagem aqui, né? Eu trouxe já com esse intuito, tá? Deixando mesmo para vocês pensarem e a gente discutir isso daqui nas aulas futuras. Observa aqui essas duas imagens. São duas imagens bacanésimas, né? Eu amo. Aí aqui a gente tem uma imagem de várias variedades de milho. E aqui uma imagem, né, dos índios, né, trabalhando aqui no preparo de fazer o polvilho com a mandioca. Eu falo para vocês que o milho é uma planta nativa do México, ela apareceu há mais ou menos 7.000 anos atrás. É uma delícia, né, gente? Porque vai ser bom uma pamonha de milho verde, um milho verde cozido, milho verde, né, feito né, cozidinho, aí tem várias coisas, né, que são feitas do milho e que talvez vocês nem saibam que está comendo alguma coisa que é feito de milho. Mas o milho é dado que ele é um alimento de extremamente importância e foi descoberto pelos indígenas lá. A mandioca é nativa brasileira, tá? É uma raiz, não é isso? Que contém muito carboidrato, que substitui inclusive feijão, arroz, tá certo? E que também dá inúmeros, né, alimentos. Inclusive a ONU, né, uma coisa que eu li hoje, achei muito interessante, a ONU deu que a mandioca é o alimento do século XXI. Tá? Por tudo, né, que ele consegue produzir lá dentro. Aí, então, eu vou deixar aqui, né, se você conhece, já coloquei. E aqui a gente tem também a prática do arco e da flecha e aqui um artesanato dos indígenas Terena. Aí eu estou respondendo para vocês quais objetos que são esses, mas eu quero que vocês pensem. Você acha que esses, né, objetos eram utilizados do mesmo modo que é hoje? Né? Eu adianto que não, né, gente? Porque, na verdade, o arco e flecha lá no passado era usado para quê? Né? Para os indígenas, os primeiros, né, os nossos ancestrais da pré-história, era uma forma deles caçarem, né, deles estarem se defendendo e assim por diante. E hoje a gente usa como prática esportiva. E mesma coisa aqui o artesanato, que, né, ele serve hoje ainda para condicionar as coisas, mas o artesanato hoje, de certa forma, ele é muito mais um objeto decorativo do que a função que ele tinha lá no passado, que era guardar alimentos, né, enterrar os vivos, que eles faziam as urnas funerárias e assim por diante. Os nossos primeiros povos eram nômades, viviam em grupos, viviam da caça e pesca, também habitavam em cavernas, né, para proteger do frio e fabricavam também ferramentas bastante rudimentares. Uma curiosidade aqui, né, essa alpaca, que eu acho lindo esse animal, gente, é um animal que, né, de que a gente tosa e faz o quê? Roupas, tá? Vestimentas. Então, as pessoas, então, aqui na América descobriram que tosava isso aqui e eles começaram, então, a desenvolver a tecelagem. A nossa aula, então, está chegando no fim. Eu gostaria, então, que vocês, né,
repensem, leem, pesquisem mais um pouco mais sobre, né, tudo que eu falei aqui, porque a nossa aula da semana que vem, a gente começa, né, falando, né, dos sítios arqueológicos, e aí a gente vai complementar, e se tiverem dúvida, a gente já complementa nessas aulas, porque eu acho que são temas muito bacanas de vocês aprofundarem aí. Aí no mais, até breve, um grande abraço para vocês.